As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Suspeitos de integrar a organização criminosa envolvida no assassinato de Marielle Franco já receberam homenagens de Flávio Bolsonaro na Alerj. Trabalhadores na Ford, em São Bernardo do Campo, fazem ato para reivindicar novos investimentos na fábrica. Professores, trabalhadores técnicos e alunos da Unesp realizam um ato e protestam contra o atraso do pagamento do 13º salário do ano passado. Especialistas afirmam que somente a aposentadoria pública é realmente capaz de proteger os trabalhadores. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou hoje, em conjunto com a Polícia Civil, a Operação Intocáveis, com o objetivo de prender 13 milicianos que atuam na zona oeste da cidade. Entre os indiciados estão 5 suspeitos de participar do chamado Escritório do Crime, a associação criminosa apontada como executora do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 2 dos policiais apontados como chefes da milícia mais antiga e perigosa do estado já haviam recebido homenagem do senador Flávio Bolsonaro quando exercia mandato de deputado estadual. A prisão de 5 suspeitos de integrar uma das milícias mais antigas e perigosas do estado movimentou a manhã do Rio de Janeiro. Outras 8 pessoas ainda são procuradas. É uma organização criminosa violenta, é uma organização criminosa que já atua há algum tempo lá, que tem um forte braço no ramo imobiliário ilegal de venda e locação, de extorsão mediante pagamento e exigência de taxa dos moradores e comerciantes, tomada de território da população e cobra para que a população utilize esse território ou através de comércio, até mesmo para morar, utilização de calçadas e em razão disso cobram aluguéis, agiotagem, grilagem, receptação de carga roubada, porte e posse de arma de fogo, dominação daquele território de uma maneira truculenta e violenta. Grandes lideranças foram presas, certamente conseguiremos frutos dessas prisões. Pedimos que a população aproveite essa oportunidade para, através do Disque Denúncia, nos forneça elementos para que a gente possa ainda mais desarticular essa organização criminosa que traz tanto prejuízo. Os 2 principais alvos da Operação Intocáveis, o ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, e o major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, foram homenageados por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. O agora senador sempre demonstrou simpatia pelas milícias e já defendeu publicamente a legalização dos grupos paramilitares. Além das homenagens, Flávio Bolsonaro ainda empregou em seu gabinete da Alerj a mãe e a esposa de Adriano Magalhães da Nóbrega. Ambas trabalharam para o deputado por anos e foram exoneradas em novembro de 2018. Raimunda Veras Magalhães, a mãe do ex-capitão foragido, também aparece no relatório da COAF como uma das servidoras que fizeram repasses para a conta de Fabrício Queiroz. O major e o ex-capitão também são suspeitos de integrar o chamado Escritório do Crime, apontado como responsável pela execução da vereadora Marielle Franco. A Anistia Internacional emitiu nota em que diz que é importante ver que o Ministério Público está atuando contra o crime organizado, mas que com relação ao assassinato de Marielle e Anderson, o caso só será considerado solucionado quando os responsáveis foram levados à justiça por esse crime. O deputado federal Marcelo Freixo, amigo de Marielle e relator da CPI das milícias na Alerj, publicou um vídeo nas redes sociais no qual cobra esclarecimentos de Flávio Bolsonaro. O deputado Flávio Bolsonaro, eleito senador, ele tinha feito homenagem a essas pessoas que foram presas no dia de hoje. 2 dos presos foram homenageados pelo deputado Flávio Bolsonaro, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio. E mais do que isso,
Parentes dessas pessoas presas estavam lotados no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. Deputado e agora senador, você deve explicações à sociedade. Que relação você tem com esse grupo e o que essas pessoas, parentes dessas pessoas, faziam no seu gabinete? Mais do que isso, porque uma delas está na lista do COAF repassando dinheiro para o Queiroz. Você deve explicações à sociedade. Em suas redes sociais, Flávio Bolsonaro divulgou nota em que se diz vítima de campanha difamatória e que o responsável pela supervisão dos funcionários em seu gabinete era Fabrício Queiroz. Também através de nota, Queiroz confirmou que indicou para o gabinete a mãe e a mulher de Adriano Nóbrega, apontado como chefe de milícia. Na mesma nota, Queiroz repudia o que chama de tentativa espúria de vincular seu nome a milícias. E hoje, numa entrevista, Juca Kfouri recebe uma sobrevivente. É Fernanda Chaves, a assessora que foi a única pessoa a sair viva do ataque que resultou no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Não que o atentado e o assassinato da Marielle não tenha gerado medo, mas é com medo mesmo. E as novas Marielles estão aí, estão aqui. A Mônica, são muitas, e são muitas Marielles. Sabe? E esse fenômeno, assim, você tem alguma coisa que... É isso, nada consola, nada traz de volta, nada... Mas tem alguma coisa que faz um afago, sabe, no coração. É você ver esse bando de Marielle vindo, sabe? E vindo com medo, mas vindo. O Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 da noite aqui na TVT e também pelas redes sociais. Enquanto isso, em Davos, na Suíça, Jair Bolsonaro discursou por apenas 6 minutos. Boa parte da imprensa internacional considerou o discurso fraco, vazio, constrangedor. Segundo o jornal Valor Econômico, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2013, Robert Shiller, que está em Davos, disse sobre Bolsonaro, abre aspas, ele me dá medo. O Brasil é um grande país e merece alguém melhor, fecha aspas. E para falar sobre esse discurso, está aqui no nosso estúdio o comentarista João Caires. Boa noite, João, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. O que te chamou mais atenção nesse discurso de apenas 6 minutos do Bolsonaro, Caires? Bem, eu não sei se ele ficou nervoso com as notícias do Brasil, né, envolvendo o filho dele, inclusive com as milícias, algo que chamou eles apoiam aqui, né? Hoje, né? E o pessoal fala milícia, nome bonito, mas milícia também são bandidos. O pior é que são formados por ex-policiais, né? Que cometem crimes, tipo Esquadrão da Morte, né? Mas o discurso do Bolsonaro, você já até comentou aí, um absurdo. Eu tive a capacidade de lê-lo, eu li em 4 minutos, né? E fiquei olhando. E o pior não foi só o discurso, foi a entrevista que se faz após o discurso. Então, o presidente do Fórum Econômico, Schaup, faz umas perguntas depois. No seu discurso, foi muito vazio, não diz nada. Ele faz uma retórica de campanha, parece que ele está em campanha, fala de bolivarianos, fala disso, fala daquilo, mas não fala nada, não quis dizer nada nesse discurso, né? Muito fraco e que envergonha o país. E além do mais, ele estava lendo, né? Tudo bem, não tem problema nenhum ler, você pode levar um discurso na mão, mas ele estava lendo através de um teleprompter e parece que ele não tinha muita habilidade nisso. E sabe o que mais me impressionou? É que essa semana, escutando o rádio, eu ouvi ele falando que o discurso estava muito bom, que foi preparado, que foi revisado por vários ministros. Eu falei, nossa, então... Deve estar espetacular. Espetacular. Né? Aí o que eu vi hoje foi esse absurdo. E se vocês verem depois as perguntas que o Schaup faz para ele, é uma coisa assim absurda. Parece que ele decora. É aquilo que a gente viu naquele programa Roda Viva ou quando ele foi um debate a primeira vez. Os poucos debates que ele foi, ou seja, uma pessoa totalmente despreparada, infelizmente, e a população acabou elegendo. E, João, nessa questão onde a gente se vê essas discussões de ordem moral aqui no Brasil, o governo toca em frente às reformas, e uma delas é a reforma da Previdência, provavelmente que vai estar em pauta logo quando se voltarem do recesso. Você acredita que isso é uma manobra, enquanto se pode falar de coisas mais importantes, eles estão tentando desviar o foco? Porque até agora esse governo não diz para que veio do ponto de vista de ajudar a população mais pobre, os desempregados, que estão aí com 13 milhões de desempregados. Fala em reforma da Previdência, o modelo aí do Guedes, que é o modelo chileno, que é o modelo que está dando trabalho agora, os chilenos estão revendo isso, inclusive já fizeram manifestações contrárias. Isso lá. Porque assim, até do ponto de vista capitalista, até a população que está nos assistindo, os telespectadores, é tão simples. A nossa Previdência, eu contribuo com 10, o patrão contribui com 20. É isso que tem. Então você já está com 30 no caixa da Previdência. O que eles querem fazer é o seguinte, você contribui com 10 e pronto, e fica no banco.
Esse é o modelo de capitalização. Aí, com o passar dos anos, se o banco quebrar, você fica sem dinheiro e o rendimento é um absurdo. O que nós estamos vendo hoje no Chile paga 1/3 do que que a Previdência deles mesmo pagava. Então, assim, é totalmente equivocado, é um governo contra os mais pobres. A gente viu aí as medidas que ele já tomou para dificultar o acesso aos benefícios da Previdência, e a gente não vê nenhuma ação, por exemplo, contra as grandes empresas ou contra as empresas que não contribuem, que sonegam, que não pagam, e ele só fica com esse discurso de empreendedor, não sei o quê, mas parece que ele quer ajudar justamente aqueles que não contribuem com o governo do ponto de vista dos impostos. Perfeito. Caires, obrigada pela participação nesta terça-feira aqui no seu jornal. Por nada. O encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, com empresários e investidores em Davos, na Suíça, teve como um dos temas principais a reforma da Previdência. Paulo Guedes reafirmou que o governo vai se empenhar em aprovar a reforma no Congresso. Mas o ministro só esqueceu de explicar que deseja adotar um regime de capitalização da Previdência, sistema que no Chile foi um fracasso. A reportagem é de João Miyake. Ninguém sabe como será a reforma previdenciária do governo Bolsonaro, mas as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, indicam que a aposentadoria pode ser privatizada e adotado um modelo de capitalização. O que eles estão propondo é o fim da contribuição das empresas, o fim da contribuição do governo, e o trabalhador vai ter que contar com a sua contribuição individual. Isso a gente já viu no que dá. No Chile, produziu desemprego, produziu precarização das relações do trabalho, uma informalidade muito alta, e mais da metade dos trabalhadores do Chile não se aposentam. Na capitalização, o pagamento não é vitalício, ou seja, não é para toda a vida, explica o ex-ministro. Ninguém mais contribui, só você. E quando está empregado, no emprego formal, esse é o grande problema. Como aumenta a informalidade, como você não tem uma regularidade das contribuições, poucos são os trabalhadores que conseguem acumular recursos suficientes para pagar uma aposentadoria decente. Então a grande maioria não consegue aposentar e quem consegue são valores pequenos. E além de ser pequenos, eles acabam. Se aqui no Brasil os jovens demoram para sair de casa, porque os pais, alguns ou já construíram uma carreira mais sólida ou já têm o benefício da Previdência, aqui no Chile aconteceu o contrário. Os idosos estão voltando para casa dos filhos, porque eles não têm como se manter. O sistema de capitalização só interessa ao mercado financeiro, alerta a secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Para ela, só a Seguridade Social pública é capaz de proteger a sociedade. A questão da previdência pública, ela não é só a questão da aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora, é todo um conceito de assistência social, de previdência social, que você vai garantir que a sociedade que contribuiu e que a sociedade que não possa contribuir porque não pode trabalhar, ela seja assistida, ela não fique desamparada. O ex-ministro da Previdência afirmou que as contas estão momentaneamente ruins por causa da crise econômica, que causou o aumento do desemprego e, consequentemente, a diminuição da arrecadação. Nós temos 20 milhões de pessoas desempregadas. Nós, com uma reforma trabalhista que foi aprovada a toque de caixa e tratorando todos os segmentos da sociedade, especialmente as centrais sindicais, representantes dos trabalhadores, eles aprovaram essa reforma e o resultado da reforma trabalhista é o enfraquecimento da Previdência Social. É uma quantidade enorme de trabalhadores na economia informal e queda de arrecadação. Carlos Gabas acha que a Previdência precisa ser reformada, mas para reorganizar a arrecadação e acabar com os verdadeiros privilégios. Cada deputado que se reelegeu teve direito a R$33 mil, inclusive o ex-deputado Jair Bolsonaro. Recebeu, antes de sair, recebeu R$33 mil como auxílio para mudança para Brasília. Olha, isso é privilégio. Tem algumas categorias no governo federal, entre legislativo, entre judiciário especialmente e executivo, que ganham salários de R$80 mil. Por quê? Se for rotular todo mundo, não sobra ninguém. Essa foi a desculpa usada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para dizer que não vai exonerar a secretária executiva Ana Maria Pellini, acusada de improbidade administrativa no governo do Rio Grande do Sul. Ela é alvo de ação acolhida pela Justiça do Rio Grande do Sul em 2016.
O Ministério Público acusa a atual Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente de celebrar contrato irregular sem licitação que causou aos cofres públicos dano de R$ 1.600.000. O ministro Salles foi condenado por improbidade quando era secretário do Meio Ambiente do governo tucano de Geraldo Alckmin, em São Paulo. E daqui a pouco, o GM anuncia que vai manter fábricas no Brasil e na Argentina. A gente volta já. Olá pessoal, uma excelente noite de terça-feira a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais. E vamos aos comentários. A Ana Paula Maria de Itaquá. Os líderes presentes e o empresariado sequer deram o trabalho de bajular Bolsonaro, pois o entreguismo foi explícito. A Salete Farias, o Bolsonaro não envergonhou o Brasil. Quem o fez foram seus eleitores. E o Alan Santos Tenório, aqui de Santo André, BC Paulista. Vamos ocupar as ruas. Só o povo na rua salva isso aqui. E a Márcia Pacheco Chaves escreveu: muita vergonha do momento atual. Bom, eu volto daqui a pouco com mais comentários. Não saiam daí. A General Motors confirmou hoje que está em processo de reestruturação global e que buscará negociações com governos, sindicatos e fornecedores para realizar novos investimentos no Brasil. A notícia vem após o presidente da montadora na América Latina, Carlos Arlenga, emitir nota apontando a possibilidade da empresa abandonar as atividades em São Caetano do Sul, São José dos Campos e na Argentina. O governo de São Paulo estuda socorrer a GM com antecipação de créditos de ICMS sobre as quais a empresa tem direito. A informação é do secretário de Fazenda e Planejamento do Estado, Henrique Meirelles. E terminou agora há pouco a reunião entre representantes da GM e dirigentes dos sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos e São Caetano e os prefeitos dessas duas cidades para debater as saídas para a situação da montadora. Eu vou falar agora por telefone com Renato Almeida, que é vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região, que participou da reunião. Boa noite, Renato. Qual que foi o resultado dessa reunião? Boa noite, Ana Flávia. Boa noite aos ouvintes da Rádio PVT. Nós acabamos de terminar uma reunião com a empresa, né? Fizemos uma reunião às 11 horas da manhã com os dois sindicatos e com os dois prefeitos da cidade de São Caetano e de São José dos Campos. Eles apresentaram um panorama geral, como você disse, que a GM ela reiterou que ela passa um processo de reestruturação mundial. Inclusive, nós repudiamos qualquer fechamento de fábrica, né, qualquer demissão, perda de posto de trabalho. E agora, no segundo momento, que começou às 15 horas, eles apresentaram uma pauta para nós de reivindicação, uma pauta patronal, alegando que precisa disso para viabilizar novos investimentos para a unidade de São José dos Campos. Do ponto de vista do sindicato, nós não vamos furtar o debate, muito pelo contrário, vamos estar sentando, estar negociando e vamos estar discutindo com os trabalhadores na fábrica. Uma das bandeiras do sindicato é que nenhum tem um direito a menos. Nós não vamos retirar direitos em troca de uma reestruturação mundial da empresa, muito menos redução de salário. Então, nesse sentido, amanhã
faremos uma assembleia com os trabalhadores aqui da GM, do Complexo Industrial de São José dos Campos, e às 14 horas temos outra reunião lá em Guarulhos para estar debatendo. Então, nas próximas semanas vai ser de intenso debate, de reunião, de negociação. Perfeito, Renato. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no seu jornal. Ok. Já em São Bernardo do Campo, trabalhadores da Ford cobram da montadora novos investimentos para garantir a continuidade das atividades. Veja na reportagem de Michele Gomes. Trabalhadores na Ford, em São Bernardo do Campo, voltaram ao trabalho após quase 40 dias de férias coletivas. O primeiro dia de trabalho começou bem cedo, com mobilização na entrada dos metalúrgicos da produção. Eles caminharam até a portaria de entrada dos trabalhadores do setor administrativo para reivindicar investimentos na fábrica. O que nós precisamos e que estamos avisando é que não dá mais para que essas negociações elas continuem no marasmo que está. Precisamos de decisões mais fortes, precisamos de um sentido mais claro para os trabalhadores do que vai acontecer com essa planta. Desde 2017, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC negocia com a empresa novos investimentos para a preservação dos empregos e a manutenção da fábrica no ABC Paulista. A produção caiu muito nos últimos anos. Carro nós produzimos Fiesta, né, várias versões, e caminhões nós produzimos F-Series e o cargo do leve ao pesado. A capacidade da fábrica, num turno de trabalho, gira em torno de 110, 120 mil carros. O volume de carros, o volume de produção hoje é 16.700 carros. Então nós estamos falando de algo em torno de 14, 15% da capacidade da fábrica. Em fevereiro, lideranças do sindicato vão se reunir com o presidente da Ford no Brasil para discutir investimentos na fábrica. Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, afirma que a junção da Ford com a Volkswagen para produzir picapes, anunciada no ano passado pelas direções mundiais, ainda é uma incógnita aqui no Brasil. Não está claro ainda, por parte das direções mundiais, tanto de Volkswagen quanto de Ford, a profundidade, né, em que nível que essa discussão ela está acontecendo, que essa fusão está se dando. Nós não sabemos, por exemplo, se haverá compartilhamento entre plantas de automóveis, veículos leves. Nós já sabemos que existe uma picape prevista para a Argentina. Se isso se estende para veículos leves, a quantidade de plantas somadas entre Volkswagen e Ford na América Latina, Argentina e Brasil é uma quantidade que não se sustenta. Portanto, coloca em risco trabalhadores da Ford de forma imediata. Esses trabalhadores, os trabalhadores de Taubaté que estão em greve hoje por conta de demissões, mas também trabalhadores da Volkswagen, porque uma empresa come mercado da outra. Em assembleia, os trabalhadores aprovaram intensificar as mobilizações para cobrar os investimentos. A categoria alega que cumpriu as exigências feitas pela empresa para garantir a viabilidade da fábrica. Tudo que foi solicitado nós fizemos e agora precisamos de uma resposta da empresa, né? Porque não podemos ficar nessa posição. Né? Precisamos de uma resposta. Se vai vir um produto que viabiliza a manutenção do trabalho, do emprego e a manutenção da planta. 2019 não começou nada bem para quase 13 mil trabalhadores estatutários da Unesp. A Universidade Estadual Paulista pagou o 13º salário dos funcionários seletistas, mas os estatutários até agora não receberam. Em São Paulo, os servidores foram às ruas para cobrar o pagamento. A reportagem é de Leandro Chaves. Sandro, cadê você? Eu vim aqui pra receber! Com nariz de palhaço, professores e servidores técnicos estatutários da Unesp começaram o protesto por volta das 9 horas da manhã, em frente à sede da reitoria da universidade, no centro de São Paulo. Cartazes de vários campos espalhados pelo estado davam um recado: 13º já. O 13º ele é apenas uma dimensão do problema, que é muito mais amplo e que envolve a questão orçamentária. Nós ficamos 3 anos sem reajuste salarial, recebendo 0% de reajuste.
Depois, o último reajuste que tivemos foi de 1,5%, que é absolutamente insuficiente. Tem uma proposta que está em discussão hoje, né, no Conselho Universitário, do pagamento do 13º em 4 parcelas. Na verdade, a primeira parcela tem uma garantia de pagamento no final de fevereiro, mas as outras 3 vai depender da arrecadação. Portanto, não temos garantia de receber o 13º. A estimativa é de que, ao todo, o 13º salário injetaria cerca de 175 milhões de reais nas contas de servidores e professores, tanto ativos quanto aposentados. Somente na cidade de Botucatu, o não pagamento do 13º afetou diretamente cerca de 2.500 profissionais das 4 unidades na cidade. Esse dinheiro eu conto porque em janeiro a gente tem muitas contas a pagar. O 13º geralmente a gente usa para isso. Porém, ficamos sem. Então, hoje eu tenho meu marido desempregado, meu filho desempregado e eu estou apenas com o meu salário. Alunos da Unesp também prestaram solidariedade aos professores e participaram do ato. Foi o caso do Guilherme, que cursa o 4º ano de Direito. Além de tudo, por ser um absurdo com a dignidade desses trabalhadores, mas também porque a gente entende que esse ataque ele não é isolado e nem direcionado só ao setor dos trabalhadores da Unesp, mas ele faz parte de todo um processo de precarização, de desmonte, com vias de privatizar a universidade pública. A Unesp alega que aguarda do governo do estado um crédito suplementar para pagar o 13º salário dos servidores. Em coro, os trabalhadores pediram a saída do atual reitor da universidade, Sandro Valentini. Ele já tem 2 anos de gestão e até agora não resolveu o problema da universidade. O que a gente percebe é que ele quer fazer caixa com os nossos dinheiros, as nossas custas, né? Eles ameaçam começar o ano letivo em greve, caso o pagamento não seja regularizado. Nós já temos aí 4 unidades nossas em greve, né? A partir que começou no dia 14 de janeiro. E aí a ideia, a proposta é essa: sem pagamento o ano letivo não começa. A Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar anulando a decisão da Universidade Mackenzie de expulsar o estudante de Direito Pedro Baliotti, que apareceu em um vídeo durante as eleições de 2018, dizendo que, abre aspas, negraiada vai morrer, fecha aspas. Ele foi indiciado por racismo, demitido do escritório de advocacia em que trabalhava e teve seu desligamento anunciado pela Mackenzie no último dia 10. A juíza Silvia Figueiredo Marques aceitou o argumento da defesa de que a comissão da universidade tinha competência somente para apurar os fatos e não punir, o que caberia a outra comissão. O estudante continua suspenso pela Mackenzie. A Arábia Saudita suspendeu a importação de frango de 33 frigoríficos do Brasil. A medida era esperada após a intenção anunciada pelo governo Bolsonaro de transferir a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. A Arábia é o maior comprador do frango brasileiro. Esse anúncio fez as ações da BRF despencarem mais de 4% na Bolsa de Valores. A BRF é dona de marcas como Sadia e Perdigão. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Pelo menos 65 pessoas morrem, a maioria soldados afegãos, e outras 70 ficam feridas em atentado suicida talibã contra uma base de inteligência militar no centro do Afeganistão. Apesar das negociações de paz em curso para tentar pôr fim a 17 anos de conflito, forças de segurança e talibãs se enfrentam quase todos os dias. Milhares de pessoas marcham pelas ruas de Quito, no Equador, contra o feminicídio. Na semana passada, uma mulher foi violentada por 3 amigos. Outro caso foi o de uma jovem grávida mantida refém pelo namorado antes de ser morta em frente à polícia. Avião que levava jogador argentino Emiliano Sala desaparece sobre o Canal da Mancha. A aeronave transportava 2 passageiros. Decolou do aeroporto de Nantes, na França, e seguia para Cardiff, no país de Gales. Autor de 12 gols com Nantes na primeira metade da temporada, o jogador foi transferido para o Cardiff por uma quantia recorde de 17 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Economistas e institutos de pesquisa apontam que a luz amarela para a economia alemã está acesa. É que tremores de uma desaceleração reduziram as expectativas de crescimento econômico para este ano. O comentarista internacional Flávia Guiar analisa as causas desse recuo. Acompanhe.
Os fatores para essa desaceleração são vários. Entre eles, por exemplo, cita-se a tumultuada questão do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que até o momento não está consolidada em termos de um acordo mútuo. A situação não é boa, podendo haver uma derrota para a primeira-ministra Theresa May. Outro fator também é a guerra fiscal promovida pelos Estados Unidos em relação à China e em relação à própria União Europeia. Agora apareceu também um outro fator dessa desaceleração, porque o ano de 2018 foi um dos mais quentes da história do continente, do norte do continente em particular, e também em relação, igualmente, ao norte da Europa, foi um dos anos mais secos da história. E isso provocou uma queda assustadora no nível das águas de rios importantíssimos para a economia alemã, como é o caso, por exemplo, do Reno e do Elba. Isso afetou, inclusive, o fluxo de mercadorias, uma vez que passam por estes rios, particularmente o Reno, inclusive, né, uma quantidade enorme de mercadorias como combustível, autopeças, além de outros produtos que fazem o seu fluxo através da navegação. Portanto, vê-se aí neste problema econômico, mais uma vez, o dedo, se pode-se usar essa metáfora, do aquecimento global, que vem perturbando o clima em escala continental e também, é claro, aqui na Europa. Agora, nesse começo de inverno, a situação se regularizou com as chuvas de fim de outono e também do começo da nova estação. Entretanto, alertam agora os meteorologistas que, com o aquecimento global, nós estamos entrando, se nada acontecer de novo, numa era dos extremos em termos climáticos. E fenômenos como esse calor excessivo que foi registrado no norte da Europa e em outras regiões do planeta podem vir a se tornar a norma ao invés da exceção. Portanto, o alerta continua. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim. Você acompanha agora como fica o tempo nesta quarta em São Paulo e outras cidades. Sol entre algumas nuvens durante toda a quarta-feira em São Paulo. Máxima de 32 graus e mínima de 22. Chove forte e rápido em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens pela manhã com aberturas de sol ao longo do dia. Chove de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 32 e mínima de 22 graus. Já em Mogi das Cruzes, calor e sol forte na maior parte do dia. Previsão de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 31 graus e mínima de 20. Em Brasília, tempo parcialmente nublado e abafado, com aberturas de sol no decorrer do dia. A partir da tarde, chove de forma isolada. Máxima de 31 e mínima de 19 graus. Depois do intervalo, São Paulo tem novo protesto contra o aumento de tarifas do transporte público. Você vai ver já já. Olá pessoal, de volta com os comentários. Eu leio do Leandro Ribeiro Perinelli. Como o Bolsonaro diz que Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente? Vergonha alheia. E a Beatriz de Freitas Alonso. Unesp com pagamentos atrasados, uma vergonha para o governo de São Paulo. PSDB sempre contra a educação. E a Fátima Soares Leal escreveu: já começaram as retaliações ao Brasil pelas políticas do governo do Bolsonaro. Daqui a pouco eu volto com mais comentários.
O SISU, Sistema de Seleção Unificada, abriu hoje as inscrições para os candidatos que desejam disputar uma vaga em universidades públicas. Por meio da nota do Enem, serão selecionados mais de 235 mil estudantes para 129 instituições. As inscrições vão até a próxima sexta-feira. Para participar, é necessário ter feito o Enem 2018 e não ter tirado 0 na redação. As inscrições podem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br. E o movimento Passe Livre realizou hoje novo protesto contra o reajuste no valor da tarifa do transporte público em São Paulo. Este é o terceiro ato desde que as passagens de ônibus, trens e metrô subiram para R$ 4,30. A concentração começou na Praça da Sé e a marcha segue agora para a Avenida Paulista. A repórter Marta Raquel está na manifestação e conversou com os participantes. A tarifa do transporte de São Paulo, a cada ano que ela sobe, ela significa maior exclusão da população pobre da periferia de São Paulo, né? As empresas de ônibus, elas lucram com o transporte que as pessoas pegam diariamente para ir para o trabalho, para os estudos, para o hospital, para o centro da cidade, para qualquer lugar que seja, eles lucram com isso. E o que significa você aumentar a tarifa? No dia a dia todo mundo sabe, quando aumenta a tarifa, é o dinheiro a menos que a gente vai ter para você comprar o pão na sua casa, para você se alimentar durante o dia, ou até mesmo o dinheiro que você vai deixar de gastar para pagar o aluguel. Então muitas pessoas podem acabar indo morar na rua justamente por não ter o dinheiro para voltar para casa durante a semana, então voltam apenas no final de semana. Eu acho o 4,30 um absurdo, porque não há melhorias no transporte para justificar esse reajuste e a classe trabalhadora não aguenta mais pagar esse absurdo que é 4,30. Esse aumento ele é completamente injusto porque ele coloca nas costas do trabalhador que paga todo dia a tarifa para ir trabalhar, para a sua atividade de lazer, um problema de orçamento da cidade e no limite que só beneficia os grandes empresários, enquanto os trabalhadores têm que pagar pelo custo da cidade. E isso, na nossa opinião, faz parte de um plano, um projeto político do governo municipal e estadual, mas que também está junto com o governo do Bolsonaro, de colocar a crise econômica nas costas do povo. Sem o passe estudantil, eu acho que eu nem faria faculdade. Não teria como ir. Eu moro em Santo André, ir de Santo André até a Moca é impossível. Eu fiz a conta já, eu gastaria por mês R$360. O transporte, ele é um direito fundamental. Ele é um direito que se a gente não tiver acesso ao transporte, a gente não tem direto acesso a nada. Você não tem acesso a trabalho, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde. E o aumento, a cada aumento, menos pessoas têm acesso a esses direitos fundamentais. Menos pessoas vão poder circular pela cidade que constroem cotidianamente. O quadrinho nacional ganhou um importante prêmio no exterior. O Festival de Quadrinhos de Angoulême, na França, contemplou a HQ Carolina, de Sirlene Barbosa e João Pinheiro, com um prêmio especial. Carolina Maria de Jesus era negra, pobre, moradora da favela do Canindé, zona norte de São Paulo, e narrava no livro seu cotidiano na favela. Para falar sobre o livro e a importância desse prêmio, eu converso com a escritora e professora Sirlene Barbosa e do roteirista e ilustrador João Pinheiro. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigada. Para a gente começar esse bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho dessa história, gostaria de saber de quem que foi a ideia da criação, dessa adaptação desse livro em quadrinhos. Então, na verdade, não é uma adaptação. É uma biografia da Carolina de Jesus e ela aconteceu porque eu sou professora e passei a observar o currículo educacional, que é extremamente europeizado. Falta, portanto, figuras negras, indígenas, latinas, africanas, ou seja, outras figuras além das europeias. Isso não significa dizer que descolonizar o currículo seria calar essas vozes, mas inserir outras vozes. E Carolina de Jesus é uma das vozes, é um rosto, é uma presença que precisa estar nas escolas. Então pensei em fazer a biografia dela, não sabia ainda como, e como o João, meu companheiro, é quadrinista, a gente pensou na linguagem dos quadrinhos. Exatamente. Como que foi a receptividade das pessoas, assim? Foi bem aceito? Como que foi? Tem sido muito aceito, assim. É interessante que a Carolina, por mais que ela seja uma escritora que fez muito sucesso nos anos 60, depois da nossa HQ, muitas pessoas têm vindo falar com a gente que conheceu e foi buscar os livros dela após ler a nossa HQ, né? Que seria tipo uma introdução à obra dela e depois as pessoas vão buscar Cortes de Despejo e outros livros dela.
para se aprofundar. Bom, o livro ele foi feito em 1960, como você mesmo mencionou. Muito tempo depois, a voz acabou sendo um pouco calada, né? Vocês enxergam isso hoje em dia? Como que vocês analisam essa questão do espaço da mulher negra, enfim, que mora na favela? Tem isso ainda? Vocês acreditam que isso continua? Dá uma opinião de vocês. Sim, sim. Eu retomo mais uma vez pensando na educação. Quando você olha para a escola, como que os estudantes negros se veem na escola? Sempre representados, sempre não, né? Não dá para usar o termo sempre, mas geralmente representados como descendentes de escravizados. Não, descendente de gente. Descendente de gente que foi sequestrado e escravizado no país e que tem muita história para contar, muita coisa foi feita, assim como Carolina de Jesus, que é uma escritora. Então, a importância de mostrar, olha, além da Clarice, eu sempre cito, que é uma das minhas preferidas também, temos Carolina de Jesus, que é tão boa quanto, mas que não chega às escolas como deveria. Então falta isso, então, as pessoas saberem um pouquinho mais sobre a história. E também porque ela teve uma grande oportunidade, né? Então, também falta isso hoje em dia, né? Oportunidade para se abrir em novos leques de novos talentos, principalmente na periferia, né? Principalmente na periferia. E justamente onde tem mais negros, por exemplo, fazendo esse recorte por conta da Carolina ser negra, né? Não que a gente esquece as outras ditas minorias, que na verdade são maiorias silenciadas, né? E os herdeiros da Carolina chegaram a ver o trabalho de vocês? Tiveram contato com eles? Sim. Como que foi Nós entrevistamos, nós fomos primeiro para Sacramento, que é a cidade natal de Carolina, e tivemos acesso ao acervo da cidade, onde tem os originais dela, algumas fotografias e objetos. E aí, na volta de lá, a gente foi entrevistar a filha dela. E aí tivemos um papo com ela, entrevistamos ela, quando a gente estava elaborando o livro, assim. E para vocês receber esse prêmio, vocês consideram como, assim, é um reconhecimento, claro, mas na opinião de vocês, como que foi saber que vocês estavam concorrendo e ganhar esse prêmio? Então, a gente, na verdade, não teve inscrição. Então, a gente publicou na França. Foram pegos de surpresa? A gente publicou na França e, de repente, o nosso editor falou, olha, vocês ganharam o Angoleme, tipo, é considerado o maior da Europa e talvez... mostrar aqui, pode é edição francesa, ou talvez o maior do mundo. E aquela coisa de... Como assim a gente ganhou, né? A gente realmente não esperava. Até porque já tem quase 3 anos que nós lançamos Carolina. Então, é uma obra que continua nos dando muito frutos. Olha, estou mostrando para o pessoal aqui, ó, todo o trabalho de vocês. Quantas páginas? 112 páginas. 112 páginas. Esse livro ele foi publicado no ano passado lá na França, e aí esse prêmio escolheu livros publicados na França. Então não era uma questão de inscrição, como a Silene falou. Eles pegaram quadrinhos que foram publicados lá no ano passado, e aí fizeram uma seleção, e dentre eles o Carolina. E aí algo que eu sempre digo, né, que a gente fala que é uma biografia, mas a vida de Carolina é tão rica que não dá pra gente dizer que a vida dela coube aqui. A gente diz que é uma introdução da vida de Carolina de Jesus e como que essa mulher tão poderosa, assim, mãe de 3 filhos, trabalhava de forma catadora de papel, assim, para sustentar os filhos, ainda chegava em casa e escrevia. Né? E ela não simplesmente escrevia, acordei e tomei café. Não, ela realmente colocava a problemática da favela. Tudo acontecia ali no seu cotidiano. Exato. Perfeito. Silene, João, obrigado pela participação dos dois aqui no Seu Jornal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado a você. Até uma próxima. Obrigado. E o Seu Jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, o Seu Jornal já terminou, mas eu espero que vocês tenham gostado da edição desta terça-feira. Eu gostaria também de agradecer os comentários, a interatividade e a companhia. E participem amanhã, pontualmente às 7 da noite, porque tem mais notícias e informações aqui no Seu Jornal. Beijo grande, boa noite a todos e até amanhã.